eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra comentar o novo capítulo de Berserk, o capítulo 354. E finalmente uma coisa aconteceu, estamos todos muito ansiosos, estou aqui segurando a minha ansiedade para conseguir comentar mais calmamente, contar para vocês tudo que correu nesse capítulo, mas vem comigo que eu vou contar para vocês e depois no final a gente comenta tudinho. Lembrando que eu tô devendo para vocês alguns vídeos temáticos analisando coisas no mangá, mas eu estou sendo enrolada pelo senhor André Fenrir, que tem um canal de cover de animes que você pode clicar aqui em cima e conhecer. Conheçam porque tem versão inclusive de música de Berserk e aproveitem para cobrar que ele grave comigo porque precisamos fazer vários vídeos de discussões muito interessantes. Nesse capítulo a gente tá ali em frente ao tal último fragmento, a última parte que falta pra gente montar a boneca casca, a boneca fragmentada que representava o estado de fato da casca real. E o último fragmento, pelo que a gente tinha visto, era então o feto, era o bebê, filho da casca com o Guts ali alterado, ali modificado pelo Fento, pelo estupro que a casca sofreu. A Shirk comenta que esse feto deve ter alguma ligação muito grande com a casca para que tenha sido a causa ou grande causa da sua loucura. A Shirk fala que ela também viu já essa figura quando ela foi pega ali pela Berserker Armor e que ela não tinha vontade de revê-la se ela tivesse a possibilidade de escolher. Elas estão então no centro de toda a loucura da casca e aquilo ali parece que é a fonte de tudo, é a origem de toda essa loucura, de todos esses fragmentos e memórias horrorosas que estão no centro da loucura da casca. Um vórtex de loucura de fato. E elas ali estão sentindo novamente tudo que a casca sente. E elas comentam que não dá pra colocar em palavras, não dá pra descrever exatamente o que ela tá sentindo, porque é algo ali devastador, assim, é destruidor. Não é à toa, então, que a casca foi reduzida em pedaços, que dentro dela tá tudo tão fragmentado. E a gente entende, então, por que ela se perdeu de si mesma, porque ela ficou totalmente ali quebrada e destruída por dentro. E enquanto elas sentem isso que a casca sentiu, a gente vê figuras ali, tanto do Guts, do que ele passou, e imagens ali de morte de pessoas que ela conhecia, que foi tudo que aconteceu no eclipse. Ao mesmo tempo em que a gente vê a casca na posição em que ela estava no momento que o Griff ele a soltou depois que fez o que fez com ela, e ali ela se despedaça e a gente vê ao mesmo tempo a boneca despedaçada, representando pra mim, então, que naquele momento foi de fato o ápice de tudo que ela foi vendo. Aí ela passou por aquilo, ela viu o Guts naquele estado olhando pra ela, quando o Fento, enfim, a soltou, ela já estava despedaçada e naquele momento ela não era mais a casca que a gente conhecia. E aí eu não entendi muito bem, mas no meio do vórtex, que é onde estava ali o feto, de repente a gente vê entrelaçado por vários espinhos um coração, que seria o coração da casca. Eu não entendi, se alguém tiver entendido de alguma forma me corrija, mas parece como se o último fragmento de repente tivesse virado o próprio coração dela, mas que não estava normal. Ele estava ali envolvido por esses espinhos e parece, segundo a Shirk fala, que é como se fosse um feitiço, alguma maldição, algo que estava ali cercando o coração da casca. E elas pensam, esse é o último fragmento, é isso que falta pra gente recobrar a casca normal, ou pelo menos pra consciência dela voltar e ela voltar a si mesma, não sabemos como. E elas até cogitam, sabe, será que vai acontecer alguma coisa ruim se a gente colocar esse coração dela desta forma, com esses espinhos, com esse feitiço, com essa maldição, com isso que tá cercando o coração dela? E quem cobriu o coração dessa forma? Foi o próprio inconsciente da casca? Porque o bebê tava ali no local que depois a gente vê o coração, ele tem alguma coisa a ver com isso? Ele fez uma espécie de proteção para o último fragmento, pelo bem e pelo mal? Ele é a causa desse feitiço, dessa maldição, desses espinhos? Ele tá protegendo a casca das memórias que ela não quer? Ou será que o próprio bebê é a representação de algo ruim e ao mesmo tempo tudo que tá cercando esse algo ruim da casca seria para o mal? Ou será que o bebê tá ali a representação física, o sinônimo, o resultado do que ela passou com o Fento ali, o final, o ápice do horror que ela viveu no eclipse? Mas a gente vai discutir isso no final um pouquinho mais. Mas o fato é que a Shirk mesmo comenta o que a gente já tá comentando há muito tempo, que talvez a casca não gostaria de recobrar essas memórias. Porque colocar tudo isso de volta nela, colocar tudo isso que ela esqueceu, tudo isso que elas sentiram lá, sentiram na pele, sentiram dentro dela, sentiram como a casca, que não era nada agradável, que era um horror só delas estarem ali, sem estar vivenciando de fato? Será que a casca, como o Skull Knight falou pro Guts, quer o que ele quer? Será que ela gostaria de recobrar essas memórias? Será que ela gostaria de voltar a si? Como ela vai voltar? Ela vai voltar e vai enlouquecer de outra maneira? Vai ficar perturbada sem estar ali fora de si? Mas esse era o motivo da jornada deles desde o início. Elas estavam nessa jornada também buscando isso desde o início, então elas iam sim colocar o coração de volta na boneca casca. Nesse momento a ave ali, que representa o Fento, nesse momento também de horror da casca, vai atacá-las, vai tentar de alguma forma, parece, tirar o fragmento delas, mas o cão Guts, com a Berserker Armor ainda, ele o ataca e os dois ficam ali se atracando, enquanto as duas vão em direção à boneca. A pequena casquinha claramente tá morrendo de medo talvez do que virá depois disso, do que virá com esse último fragmento,
fragmento, do que virá com essa reconstituição total da boneca Casca, mas a Farnese está ali disposta a ajudar, disposta a fazer o que ela acredita que seja melhor para Casca, disposta a trazer todo o bem que toda essa jornada trouxe para ela mesma. E elas vão e colocam o último fragmento, não antes, é claro, do Fento ali, da representação do Fento tentar atacá-la de novo, atacar o Guts de novo, mas elas conseguem colocar o coração cheio de espinhos, diga-se de passagem, dentro da boneca. E quando elas falam que esse é o fim do pesadelo, de fato, quando elas colocam o último fragmento, a própria ali visão da ave Fento some, aparentemente todo o pesadelo, tudo que tá ali dentro dela, num vórtex de memórias obscuras no meio daqueles fragmentos, some, e a boneca é reconstituída no fragmento que estava aqui no peito dela, e a pequenininha Casquinha, o que é de certa forma engraçado, fofinho, mas ela vai resignada, vai até a boneca, abre uma portinha, uma entrada secreta ali na boneca Casca, dá um tchauzinho, se despede ali da Farnese, se despede da Shirk e entra pra dentro da Casca, e aí a gente vê então a Casca abrindo os olhos, a gente vê então a Casca voltando a si. O capítulo acabou aí? Acabou, mas agora a gente tem uma certeza, a jornada para recuperar a Casca, ou pelo menos para trazer de volta as memórias da Casca original, acabou. A gente não sabe o que vai vir daí pra frente, esperamos ainda mais ansiosos o capítulo 355, mas gente, foi! Você que tá acompanhando o Berserk há tanto tempo, que espera que isso aconteça desde o eclipse, gente, foi! Finalmente temos uma Casca aí de volta. Como está? Não saberemos. Como será daqui pra frente? Não sabemos. Temos um vídeo especulando isso, mas talvez tudo que a gente imaginou não aconteça. Fato é que agora a gente vai descobrir. Agora a gente finalmente vai saber. Finalmente essa jornada agora vai mudar. Não vai ser mais a jornada de recuperação da Casca, vai ser uma jornada diferente. Estamos ansiosos para saber o que será. Eu comentei com o André, já pensou se no próximo capítulo a gente passa, vai pra perspectiva de outro grupo, que não tá ali na Ilha dos Elfos, que não tem nada a ver com a Casca? Espero que não, Miura, não faça isso com a gente. Eu ainda fico muito curiosa sobre o último fragmento ser o bebê da Casca, que é bebê da Casca e do Guts, sim, mas nesse vídeo que eu estou aqui arrastando o André pra gente gravar talvez amanhã, talvez saia semana que vem, a gente vai comentar sobre feto, sobre probabilidade, possibilidade dele ser, sim, a criança da Lua, vamos comentar sobre tudo isso e a gente linka um pouquinho com esse último capítulo também. Mas de alguma forma, com certeza, o feto tá representando, sim, para o bem ou para o mal, o que bloqueou as memórias da Casca, o que fragmentou a Casca por dentro. Eu não sei se ele é uma dualidade, como ele é na concepção mesmo, que ele é o filho que ama seus pais, que gosta dos seus pais, que, como o próprio Skull Knight falou, ele vai querer sempre ir para perto e procurar os pais, mas que ao mesmo tempo em que o protege, ele tem um lado maligno porque ele foi modificado, afetado pelo Fento, que era um demônio e não um demônio qualquer. Ele tem uma representação como último fragmento, como ele mesmo, como o filho, ou ele é apenas o resultado físico do que ela passou ali, do que foi modificado e alterado e deformado, deturpado, depois do que ela passou, que foi claramente, agora que a gente vê no capítulo, que é claramente o ápice da destruição dela. Pra quem ficava aqui falando que sim, que ela gostou daquilo, que eu sempre achei um absurdo, porque pra mim claramente não, agora tá aí a sua prova. Ela foi totalmente destruída depois daquilo. Aquilo, depois de tudo que ela tinha feito, foi assim, o que faltava, foi o pior de tudo, foi o que chegou e falou, não, agora chega, memórias destruídas, ela desfacelada, e agora a gente vai ter ela reunida novamente e não sabemos qual o resultado de uma Casca pós-eclipse. A gente viu que foi um Guts pós-eclipse. Um Guts que lembrava de tudo que aconteceu e um Guts que ficou enlouquecido. Quando a gente tem ali a jornada do espadachim negro, a gente vê um cara totalmente sanguinário, querendo vingança, não pensando sequer na Casca, e ele foi essa pessoa depois do eclipse. Hoje ele tá diferente, mas ele teve um tempo ali de amadurecimento. Como vai ser a Casca pós-eclipse, considerando que ela ainda viveu um longo tempo sem ter consciência de nada? Não vai ser nada fácil. Recobrar as memórias depois de muito tempo sem ela já seria difícil. Considerando então que as memórias dessa pessoa não serão quaisquer memórias, é pior ainda. Mas ficamos aí ansiosas que esse capítulo próximo já traga algumas respostas, o que ela vai pensar do Guts, como ela vai pensar sobre o Griffith, porque é interessante, estava comentando com o André, até mesmo ele ressaltou que é interessante que ela tem memórias sobre o Griffith antes do eclipse, mas a figura que ela vincula, apesar dela ter imaginado o Griffith em algum momento do eclipse, a figura que ela viu foi o Fento. O que ela vai pensar então sobre o Griffith, o que ela vai pensar sobre o Fento, que são a mesma pessoa, que são o mesmo ser, mas como que ela vai fazer essa associação dentro da cabeça dela, o que ela vai pensar sobre o filho dela, sobre aquela figura, sobre o que ela tem na memória, sobre o que aquilo representou, se ela vai lembrar daquela figura em momentos em que ela estava fora de si, que caminho ela vai querer tomar, como ela vai se enxergar, se ela vai se culpar por algo. Eu acho que culpa ela vai ter de alguma forma sim, mas
como será essa culpa, como se representará essa culpa. Estamos muito curiosos, muito cheios de ideias na cabeça. Eu quero a teoria de vocês aqui embaixo. Eu quero os comentários enlouquecidos de vocês, como nós estamos enlouquecidos aqui, sobre finalmente essa situação ter acabado. Chegamos finalmente no momento que Casca real, Casca com memórias, acordou. Como ela vai ser? Vamos esperar. Mas eu quero vocês especulando, vocês enlouquecendo, vocês comentando, que a gente vai ter mais coisas interessantes de Berserk. Estou extremamente ansiosa. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque comentamos de Berserk aqui, tanto dos capítulos quanto de várias coisas do mangá, caso você ainda não conheça. Então curte, se inscreve e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!